Vamos então começar o 15º capítulo, Desvinculações. Nós vamos ver a questão 205 do Livro dos Espíritos, sempre com o texto de Kardec que Emmanuel começa o livro. Pergunta do Livro dos Espíritos, a 205. Há algumas pessoas, para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família com o fazê-los anteriores à existência atual. A resposta: ela os distende, ela os amplia, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Perdão. O que os espíritos estão colocando aqui? Aqueles que acham que a colocação da reencarnação desfaz os laços familiares, ao contrário, aumenta, porque cada vez mais aumenta a nossa família espiritual. E quando ele fala aqui da mesma família, ele está falando da família espiritual. Porque os laços consanguíneos, quando existe afinidade, quando existe amor, esses laços continuam no plano espiritual. E nós vamos aumentando cada vez mais a nossa família espiritual. E a reencarnação obriga cada vez mais a nós sermos fraternos. Por quê? Porque o vizinho, o colega de trabalho, o amigo do centro da casa espírita, ou do templo, ou da igreja, não importa, foi nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, em vidas passadas. Então, existe esses laços que vão aumentando cada vez mais, e às vezes laços que é o que nós vamos ver no estudo de hoje, laços que foram, digamos assim, desfeitos de uma forma abrupta. Vamos lembrar André Luiz quando ele diz que as coisas devem ser desenlaçadas e nunca cortadas. É quando esses sentimentos, esses relacionamentos de vidas passadas ficam mal parados ou com muitas dificuldades, com muitos processos ainda a serem resolvidos, é nos laços consanguíneos da família terrestre que nós vamos ver o trabalho, o Emmanuel chama aqui de cirurgia psíquica, para as desvinculações, sem corte, né? Mas no amor, no desenlace. Então vamos ver aqui as palavras de Emmanuel. A desvinculação entre os que se amam com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Por que dolorosa cirurgia psíquica? Porque, digamos assim, um homem que desencaminha uma mulher que é sua amante, ou que ele brinca com os sentimentos de alguém que por causa disso sofre, passa por uma série de situações difíceis, por ter sido iludida, por ter sido enganada por aquele homem, muito provavelmente, para a desvinculação e o acerto da situação, na próxima encarnação ou numa próxima, esta mulher virá como filha. E vai ser aquele pai ciumento, vai ser aquele pai que vai ter dificuldade com o genro, dificuldade de se desenlaçar daquela filha, mas aquela encarnação como pai e filha faz com que o amor dele por ela, o amor dela por ele, que tinham tantos tropeços, tantos desenganos, tanta libido ali no meio que precisa ser sublimada no amor verdadeiro, no amor incondicional, porque a libido faz parte do instinto, faz parte da preservação, mas que isso precisa ser atenuado com o passar do tempo. Ora que esse pai
e essa filha entendem o amor sublimado que um tá tendo com o outro, ela vai encontrar no companheiro, né, um relacionamento, continuar a sua caminhada. O pai vai entender e vai nutrir por esse espírito com o qual ele tem esses acertos e essas desvinculações, um amor verdadeiro, um amor incondicional, e isso vai caminhar pelo resto da eternidade. Ou, pura e simplesmente, ele vai conseguir acertar os erros do passado, sublimar aqueles sentimentos que era pura e unicamente energia física, química da matéria, acertar seus vínculos através do cuidado, do amor de pai, do aconchego do lar, da vida que se leva ali como pai e filha. E aqui estou dando o exemplo de pai e filha, mas é a mesma coisa com o filho, com a mãe, né? A hora que a mãe consegue se desvincular, soltar esse filho, ter um relacionamento melhor com a nora, ter menos ciúmes da nora, porque a mãe que tem ciúmes da nora é porque as vinculações afetivas do passado estão mal resolvidas e vieram nesta encarnação. Ele veio como filho justamente para ver as desvinculações necessárias, os acertos de contas desnecessários, os acertos de contas necessários. Então é isto que ele está colocando aqui, a desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor, assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. É uma cirurgia que leva a infância, puberdade, adolescência, vida adulta desse filho ou dessa filha, e nesta sublimação, o pai ou a mãe vão conseguir entregar esse filho ou essa filha ao genro ou à nora, e sublimar, acertar todos esses sentimentos. Por semelhante razão, a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas na preparação gradual do acontecimento. Essa desvinculação, via de regra, se verifica numa constante digna de nota. Via de regra, todos os casos são assim? Não. Ele está, como o livro é Vida e Sexo, ele está aqui trabalhando as vinculações sexuais e que precisam ser acertadas, né, durante a vida, seja na vida espiritual, seja na vida aqui como encarnado. Então, o que ele está colocando aqui? Via de regra, a maioria das vezes isso acontece, mas isso não quer dizer que não existam exceções, não existam os casos onde o relacionamento entre pais e filhos é de amizade, é de similaridade, de cumplicidade, de realmente, né, ombro a ombro ali aprenderem e seguirem juntos a vida. Mas, como ele está dizendo aqui, essa desvinculação via de regra se verifica numa constante digna de nota. A posição de pais e filhos, incluindo-se nela os pais e filhos adotivos, porque a vinculação acontece em vidas passadas, né, na vida espiritual, e a desvinculação nesta encarnação não faz diferença se o filho é adotivo ou não. O que se denota ali, o que se vê ali é a necessidade do acerto de conta e essa desvinculação. O que é a desvinculação? É acertar as contas, é sair da algema que está ali com aquela pessoa. Então, por isso que ele diz aqui, essa mesma atividade, a posição de pais e filhos, incluindo-se nela os pais e filhos adotivos, de vez que, no enternecimento do lar, todos os jogos da ternura são colocados na mesa do cotidiano, revestidos de encantamento construtivo. O amor que se constrói, o pai e a mãe pelo filho e pela filha, os filhos pelos pais. É esta ternura que é colocada no cotidiano da vida.
né, revestidos de encantamento construtivo. No fundo, porém, da personalidade paterna ou do maternal coração, descansam os remanescentes de grandes afeições, às vezes desequilibradas e menos felizes, trazidos de outras instâncias, né, de outras paragens, de outras vidas, nos domínios da reencarnação. A libido, ou o instinto sexual, na forma de energia psíquica, tendente à conservação da vida, permanece em muitos casos na carícia dos pais, vestida em veludinho, né, numa forma aveludada, vestida em veludinho, manto de carinho e beleza. Mas o amor é ainda no arde do espírito, né, nos mistérios do espírito, qual fogo de vida que se nutra do próprio lenho, né, se nutre da própria madeira. Então, o instinto sexual, a libido faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do instinto que fez com que a gente procriasse, com que a gente começasse a aprender a amar lá no plano animal. É o que faz a vida, né? Impulsiona a vida no hominal. Então a gente vê a libido ou instinto sexual na forma de energia psíquica ali escondida, né? Latente, sendo sublimada através do amor do pai e da mãe para com os filhos. Tem ali ainda alguns resquícios, né, do instinto sexual, das relações que houveram em vidas passadas? Tem, mas vai sendo cada vez mais sublimada. O amor vai cada vez imperando mais e esses resquícios de relacionamentos mal parados, mal colocados de vidas passadas vão se limpando, vão se atenuando através do amor do cotidiano, do dia a dia. Por isso que ele diz, essa libido, esse instinto sexual na forma de energia psíquica, tendente à conservação da vida necessária no nosso desenvolvimento, permanece em muitos casos na carícia dos pais, tá ali, tá no inconsciente, né? Vestida em veludinho, manto de carinho e beleza, né? Sobre esse manto aveludado de carinho, de beleza, de ternura para com os filhos. Mas o amor é ainda, né, nos mistérios do espírito, qual fogo de vida que se nutre do próprio leito, que se nutre da própria madeira, que se nutre de si mesmo, que precisa ser queimado ali no cadinho da vida a altas temperaturas para separar o ouro puro de todas as impurezas, para que fique o amor verdadeiro, o amor incondicional, né? O ouro, a pedra pura, né? O diamante puro, lapidado, que existe em cada um de nós. E tem que ser queimado no seu próprio lenho, na sua própria madeira. É diamante ali, lapidando diamante. É o próprio corpo queimando essas energias, esses resquícios do passado. É difícil, por isso que ele chama de cirurgia psíquica, porque é doloroso, é difícil. Tem muitas mães que choram quando os filhos casam, pais que se arrancam os cabelos quando a filha arranja um namorado ou quando casa. Então isso faz parte de queimar ainda esses vestígios dessa libido, desse instinto sexual que vem de vidas passadas e que precisa ser trabalhado. Por isso a análise, por isso o vigiar e orar e o olhar profundo para dentro de si mesmo para ir corrigindo esses erros, para ir corrigindo esses problemas que nós trazemos do passado. Por sua vez, nos entes queridos que retornam à estação da esperança doméstica, essa mesma atividade reponta, quer dizer, nas crianças, essa mesma atividade reponta aparece insopitável e genuína, né? De uma forma que não deixa dúvida, né? De uma forma
que está ali bem clara, bem explícita, né, bem verdadeira, né, genuína, conquanto metamorfoseada, né, transformada nos brincos da infância. Então vai aparecer ali indiscutivelmente aquela tendência, aquela paixão que aquela filha tem pelo pai, aquela tendência, aquela paixão que o filho tem pela mãe, os ciúmes que a mãe tem da filha, os ciúmes que o pai tem do filho. Então vai tá bem claro ali essa situação que precisa ser acertada, que precisa ser sublimada no dia a dia, no cotidiano, no amor verdadeiro que vai surgindo através da vida. Os pequeninos, porém, recém-vindos da amnésia natural que a reencarnação lhes impôs, não conseguem esconder as próprias disposições no campo das preferências e surgem neles de inopino, né, de inesperado, né, de sem pensar, que vem do inconsciente, quase sempre as inclinações descontroladas nos caprichos com que se mostram, exigindo especial atenção de pai ou mãe, a revelarem de modo claro para que rumo se lhes dirigem os laços mais fortes. Geralmente, com muitas exceções, aliás, ele está trabalhando aqui, como nós vimos, as questões do sexo através das reencarnações, por isso que o livro é vida que nós temos encarnados e desencarnados, e sexo, os problemas sexuais que todos nós temos e precisamos resolver. Por isso que ele coloca aqui, exigindo especial a atenção de pai ou mãe, a revelarem de modo claro para que rumo se lhes dirigem os laços mais fortes. Geralmente, com muitas exceções, aliás, as filhas se voltam para os pais e os filhos para a mãe. Existem exceções? Existem, mas na maioria dos casos as filhas se voltam para os pais, os filhos para as mães, patenteando a natureza das ligações havidas em existências passadas e prenunciando a obra de desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Então a criança está ali ainda com os vínculos, nós estudamos na semana passada vínculos, né? E agora nós estamos vendo as desvinculações necessárias, que ao longo do tempo, trabalhando os pais trabalhando os seus sentimentos, suas emoções, Jai Orai, reforma íntima, os filhos com o crescimento também trabalhando seus sentimentos, suas emoções, aquilo que eles às vezes não conseguem entender, principalmente quando são pequenos, nem conseguem entender porque tem tanta raiva do pai, né? Porque tem tanto apego com a mãe e vice-versa. E isso vai sendo trabalhado ao longo do tempo e as desvinculações necessárias acontecerão quando chegar a puberdade, né? Quando chegar a idade madura, onde cada um vai encontrar o seu companheiro, a sua companheira e vão constituir o seu lar. Por isso que ele diz, né, colocar essas ligações que vêm de vidas passadas, né, de existências passadas, e prenunciando, quer dizer, anunciando desde já, né, desde dali, a obra de desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Óbvio que nem todos os filhos aparecem no lar categorizados à conta da desvinculação afetiva, porquanto milhões de espíritos no corpo da humanidade tomam a estrutura física no desempenho de encargos simples ou complexos, valendo-se da colaboração dos pais à maneira de amigos que se entreajudam nas faixas da confiança, da afinidade recíprocas. Quer dizer, não são todos os casos, né? Por isso que ele diz, óbvio que nem todos os filhos aparecem no lar nesse sistema, nessas vinculações que precisam ser necessários, as desvinculações. Às vezes essas vinculações são de amizade, de amor, de companheirismo, né? É o que o Emmanuel está colocando aqui. Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento. Então, pelo foco do livro, né? Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento,
porque na Terra as relações entre pais e filhos e, consequentemente, as relações de ordem familiar constituem clima ideal para a libertação de quantos se jungiram, se uniram entre si de modo inconveniente nos desregramentos emotivos em nome do amor. Então, é no lar, é na família, nos vínculos familiares que existe o melhor caminho para se realizar essas desvinculações sem dor, quer dizer, não é sem dor, mas com menos dor, com menos atrito, é através do amor de pais e filhos, através que o filho, quando vai trabalhando aquilo em si, vai descobrindo que ele ama a mãe, a filha ama o pai, e ela vai, ele e ela vão entendendo e vão separando as vinculações do passado e criando amores verdadeiros, incondicionais, que normalmente a gente leva pela eternidade, aumentando cada vez mais a nossa família espiritual. É assim que a sabedoria da natureza, a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. É assim que a sabedoria da natureza faculta o encontro sobre as teias da parentela de quantos se desvairaram em outro tempo nos desmandos de ordem sexual. Reencontro esse que persiste em condições mais íntimas e mais profundas até que os companheiros do pretérito, reencarnados na posição de filhos, atinjam a juventude, na existência nova, elegendo novos parceiros para sua vida afetiva, ante a presença ou a supervisão dos pais ou de familiares outros, nem sempre satisfeitos ou tranquilos com as escolhas que são obrigados a assistir ou a aprovar pela força das circunstâncias. E aí nós vamos entender o ciúme de pais com filhas e mãe com filhos, os problemas que alguns pais têm com o genro, que algumas mães têm com as noras, por ciúmes, por relacionamentos passados, por dificuldade com a desvinculação. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos a reencarnação, quanto mais nós entendemos como se funcionam os vínculos aqui na Terra, principalmente os vínculos consanguíneos, os vínculos da parentela, nós vamos buscando no autoconhecimento trabalhar esses, digamos assim, esses problemas que nós trazemos de vidas passadas e que temos através da misericórdia de Deus, através da ajuda dos nossos mentores, dos nossos familiares. Nós temos ajuda de todo lado, tudo quanto é lado, nós temos toda a ajuda. Se nós tivermos vontade, nós vamos conseguir realizar essas desvinculações da forma mais tranquila, mais amorosa possível. Pais que sofrem na entrega das jovens que o lar lhes confiou aos companheiros que as requisitam para os mistérios do casamento, para as funções necessárias do casamento, quase sempre estão renunciando à companhia de antigas afeições que eles mesmos no passado mal conduziam, ao passo que as mães experimentam análogo, similar fenômeno de dilaceração psíquica em se separando de filhos que lhes recordam, embora inconscientemente, a gente precisa entender isso, está no inconsciente, lhes recordam, embora inconscientemente, as ligações empolgantes ou menos felizes de tempos que já se foram. E por meio das lutas e adeuses em família, e é por meio das lutas e adeuses, essas separações, os filhos que vão morar fora, que vão morar sozinhos, que se casam. Então, e por meio das lutas e adeuses em família, com a criação de núcleos diferentes na parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja a noras e genros, ou a tarefas e experiências diversas das deles, aqueles que vão morar em outros países, vão trabalhar em outros lugares, vão constituir famílias, ou se juntar a núcleos familiares longe dos pais,
ou né, o casamento, principalmente até aqui ele está escrevendo nos anos 70, até os anos 60, as desvinculações eram pelo casamento. Hoje existem muitas outras formas que não seja o casamento ou a união estável, né? Mas é o que ele está colocando aqui. Esses adeuses, essa dificuldade que às vezes os pais têm, né? Seja a entregarem filhos e filhas, né? A noras e genros, ou a tarefas e experiências diversas das deles, os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções de seus rebentos, alcançam a vitória sobre si mesmos no rumo da própria emancipação na imortalidade. Então, os pais que conseguem entender, os pais que conseguem sublimar e passar para o amor verdadeiro, o amor incondicional, aquele sentimento mal formado, aquele sentimento problemático que existia dentro deles, quando os pais conseguem essa transformação, mesmo que os filhos às vezes não consigam, mas os filhos normalmente têm mais facilidade por causa do esquecimento maior, por causa de terem renascido nos braços dos pais, né? Esse amor filial, essa transferência que faz para o pai herói, para a mãe, né? A mãe que é a mulher mais perfeita do mundo, o pai que é o herói, isso vai limpando, vai mudando esses sentimentos interiores. Às vezes é mais difícil para os pais. Por isso que ele coloca que os pais que conseguem realizar essas desvinculações amorosamente, com conhecimento, com emancipação interior, com evolução interior, é o que ele está colocando, é uma vitória sobre si mesmo, é uma grande vitória que a gente consegue aqui na Terra. Por isso que ele diz, sempre os pais, né? Os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções dos seus rebentos, respeite a vontade do filho, respeite o caminho do filho, respeite a resolução do filho para a sua vida, alcançam a vitória sobre si mesmos no rumo da própria emancipação na imortalidade. Então, quanto mais nós respeitamos a individualidade daquele que Deus nos entregou momentaneamente como filho, porque são filhos de Deus, são nossos irmãos que estão sobre a nossa guarda, quanto mais cedo, quanto mais rápido nós entendermos isso, com maior facilidade nós poderemos nos melhorarmos e evoluirmos para caminharmos melhor, junto com novos amigos, com novos familiares, na vida eterna, né? No plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Já comentei aqui, né, acerca da colocação do Khalil Gibran. Vou repetir, né, que eu já coloquei, que eu sempre lembrei a cada filho meu que nasceu. É uma forma simplificada do poema dele. Os filhos são filhos da vida, são flechas atiradas ao longe, das quais nós somos somente os arqueiros. Isso a gente precisa entender, precisa assimilar, porque os nossos filhos, principalmente depois que são adultos, são grandes amigos, são parceiros, não só dessa vida, como da vida espiritual, a nossa verdadeira vida. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver aversões. Vamos entender as aversões. Até lá!